Bem-vindos a mais um episódio da série Guerra Invisível. No episódio de hoje a gente vai falar sobre os 3 papéis mais comuns de Satanás. Quero pedir para que você que gosta dessa série, que você envie para um amigo, para aquela pessoa que precisa, e que você possa comentar o que você tem achado desse episódio e o que você gostaria de saber sobre batalha espiritual. Vamos lá, eu vou citar 3 deles aqui agora e eu quero que você pense se você algum dia já sofreu algum ataque dessas 3 funções do diabo. Primeira delas, a tentação. Ele é um tentador. Segundo, enganador. Terceiro, acusador. Você se identificou com alguma desses ataques? Quero comentar um pouco dessas 3 investidas malignas. Primeira coisa é a tentação. Todo mundo lembra de quando Jesus foi tentado. Como Jesus venceu a tentação? Só que como o próprio Deus foi atacado, foi tentado, então essa história ficou famosa e muitas pessoas acham que a tentação é a pior das investidas malignas. Mas nem sempre é assim. A função de acusador pode ser a pior de todas, e até agora há indícios que essa seja a pior de todas as funções. Por que o diabo tentou Jesus? O diabo ele não conseguiria enganar Jesus, ao contrário dos homens, que hoje muitos homens são enganados. O diabo não conseguiria enganar Jesus porque não tem como enganar a verdade, e ele não teria como acusar Jesus porque Jesus não tinha uma consciência pesada, nada acusava na consciência de Jesus, porque ele era a própria palavra, ele era o próprio Deus. Então, como a própria palavra já diz, o diabo foi tentar Jesus, ele foi tentar algo contra Jesus. Não teve êxito, mas essa foi a função que ele mais tinha possibilidade de tentar algo. Não que ele ia conseguir, mas era uma possibilidade, já que enganar e acusar era impossível contra Jesus. Então, embora a tentação seja o primeiro método de ataque, ela é a mais fraca. A palavra diabo é uma palavra grega que vem de diabolos. É alguém que acusa em uma sala de tribunal. É isso que é o significado da palavra diabo. Então, toda vez que você lê isso na Bíblia, diabo, saiba que se refere ao acusador. Então, o papel do acusador é o mais difícil de discernir, porque quando vem, ele não só deixa de ouvir a voz de Deus, mas também confunde com a voz de Deus. É aí que mora o grande problema da função acusador. Você acaba não ouvindo mais a voz de Deus porque somente está acusando. Você acha que você cometeu algum pecado que te separou de Deus, mas aquela acusação começa a ser confundida como se fosse Deus te cobrando. É aí que mora o perigo, é aí onde as pessoas não sabem discernir e acabam caindo no conto dessa desgraça. E em cima dessas 3 funções do diabo, qual que são as 3 operações em cima dessas funções, em cima dessa função de acusador? Primeira coisa é que Satanás acusa um crente perante Deus e acusa Deus perante o crente. Segunda coisa é que Satanás acusa outros crentes perante outros crentes. E a terceira coisa é que Satanás acusa um crente perante ele mesmo. Por isso que essa função de acusador, ela precisa ser tratada com atenção. Essa arma de acusação é uma das piores do diabo, se não a pior. Então, eu venho através dessa mensagem hoje dar esse alerta. Por exemplo, Satanás vai acusar um crente perante Deus, que foi o que ele fez com Jó, e acusa Deus perante um crente. Então, toda vez que acontece algo de ruim, a pessoa acha que é Deus que está fazendo algo com ela. Às vezes você passa por alguma adversidade, algum tombo, alguma queda, algum vacilo, e algo de ruim te acontece. Aí você pensa o quê? Você olha diretamente e fala: por que Deus deixou isso acontecer?
E isso quer dizer que o diabo está tentando acusar Deus perante o homem. E aí ele vai lá e acusa crente perante o crente. É aquele estender de dedo. É quando uma pessoa estende o dedo acusando a outra. Ela aponta e acusa crente contra crente. E também tem aquela questão quando Satanás acusa um crente perante ele mesmo. Ele se acha indigno, ele não consegue deslanchar, ele não consegue ter uma vida, ele não consegue nem ter paz, porque ele se autoacusa. Ele fala que ele não é merecedor, ele fala que ele pecou e ele não pode ter um milagre de Deus. Ele fala que ele pecou e que ele é indigno de receber qualquer promessa de Deus. Então, muito cuidado com essa função de acusador. Esse é o segundo episódio que eu falo sobre a função de acusador, parte 2. E eu falo sobre os três papéis mais comuns que Satanás usa. Entre eles, tentação, enganação e acusação. Só que eu quis aqui mostrar como que a acusação se sobressai nesses 3 ataques, nessas 3 funções. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Para de se acusar em pessoas, cara, que se acusa direto. Para de querer se acusar, de se achar o pior de todos, que assim não tem como ter ânimo na vida, você vai ficar preso nessa armadilha do diabo. Jesus perdoou seus pecados. Santo não é aquele que é perfeito, é aquele que se limpa todo dia. Que Deus possa te abençoar cada dia mais, que você possa participar do próximo episódio da Guerra Invisível, onde a gente aprende sobre batalha espiritual e seja edificado cada dia mais. Deus abençoe, um abraço.